Quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Reforma tributária é promulgada pelo Congresso Nacional com a presença dos presidentes dos três poderes. Senado aprova a medida provisória que cria o Ministério do Empreendedorismo. O texto segue agora para a sanção presidencial. E ainda cai o índice de confiança dos comerciantes brasileiros. A principal causa apontada é o possível aumento da carga tributária após a aprovação da reforma. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Congresso Nacional promulgou ontem a emenda constitucional da reforma tributária. A sessão contou com a presença dos presidentes dos três poderes. As mudanças só serão concluídas em 2033. Até lá, há um período de transição e de regulamentação de diversos trechos. O Executivo terá até 180 dias, a partir da promulgação, para enviar os projetos de leis complementares que regulamentarão a reforma tributária. E o Senado aprovou, nesta quarta-feira, a medida provisória que criou o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Funcionando desde setembro, a pasta é comandada pelo ministro Márcio França e é a 38ª do governo. E, segundo a medida, o Ministério é responsável por políticas e programas de ações de apoio e formalização de negócios, além de arranjos produtivos locais e do artesanato, bem como por estímulos ao microcrédito e acesso a recursos financeiros para os pequenos empreendedores. O texto vai agora para a sanção presidencial. Bom, as vendas digitais são responsáveis por mais de 40% do faturamento dos pequenos negócios e 70% delas usam as ferramentas digitais para realizar as vendas. Os dados são da pesquisa Transformação Digital dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae. E sobre o assunto, nós conversamos agora com César Rissetti, diretor técnico do Sebrae do Paraná. Oi, César, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sebastião. Tudo certo? Ótimo. Boas notícias aí para essa inserção dos nossos empreendedores. Pois é bom, né? É um dado 40%, é importante, é interessante, César. Como é que você avalia esse dado? Sim, Sebastião, é muito importante, né? Primeiro, a gente, de fato, quando essa pesquisa apontava, né, as dificuldades que a pandemia trouxe, né, em função do fechamento das lojas, e naquele momento, ali em 2020, teve uma intensidade muito forte dos empreendedores migrando, naquele momento totalmente, né, suas operações para o digital. E o que a gente vê é que teve uma evolução significativa. O que antes era talvez algo que o empreendedor pensasse de médio, longo prazo, se tornou algo de sobrevivência. E isso não se desfez com o abrandamento das restrições da pandemia. Mesmo voltando à loja física, os empreendedores continuaram no seu processo de transformação e inserção digital. E hoje esse número de 40% em média do faturamento é sim muito significativo, similar ao que a gente vê em outros países, que a gente olhava como referências, seja o mercado norte-americano, o mercado europeu, o mercado asiático, e hoje é uma realidade aqui no Brasil. Então, de fato, é um número muito positivo, dizendo, né, que como os empreendedores conseguem, de fato, se reinventar e se reinserir no mercado consumidor. Que setores tiveram destaque nessa inserção? É interessante que os principais setores foram aqueles que exatamente os mais afetados pela pandemia. Quando a gente começava as pesquisas do impacto da pandemia nas micro e pequenas empresas, economia criativa, que é o setor que mais se destacou na pesquisa, com 55% de média de faturamento, turismo, artesanato e logística foram os setores que foram mais impactados pela pandemia, né? Aqueles em que a restrição de acesso físico dificultou muito, né? As pessoas tinham dificuldade de comprar o físico e esses empreendedores da economia criativa fechava casa de show, fechava todo o processo de inserção dos artistas, e isso fez com que os empreendedores se inserissem mais. E hoje esses setores que foram mais impactados lá atrás
são os que mais estão conectados com o faturamento por meio dos canais digitais. Então, de fato, é algo que a pandemia trouxe como um processo que não se desfez. Então, os mais, economia criativa, turismo, artesanato e a logística são os que mais estão faturando por meio dos canais e da sua transformação digital. Certo. E que canais, César, têm sido os mais usados? Os mais usados, né, são os canais, em geral, o WhatsApp, né, o mais utilizado é o WhatsApp. De fato, essa ferramenta ela se reinventou e agregou muitas funcionalidades. Desde o processo de você ter uma lista de contatos em que você dispara para essa lista, né, os produtos, as promoções, o que você tem no seu empreendimento, a questão do próprio meio de pagamento que começou a ter nessa ferramenta, então são os mais utilizados. Depois a gente tem os canais de mídias, né, sociais, que é o Instagram, né, e o Facebook vem na sequência. Então, esses são os mais utilizados pelos nossos empreendedores. E é importante, Sebastião, a gente colocar que não é só vender pelo canal digital. Como o consumidor, ele migra para o canal digital não só para comprar, mas para decidir a compra. Ele pode ir no seu estabelecimento físico, mas antes de ir no seu estabelecimento, seja no seu restaurante, no seu bar, no seu meio de hospedagem, seja no comércio varejista, antes de ir à sua loja, ele vai pesquisar suas redes sociais. E aqueles empreendimentos que têm uma boa inserção nas redes sociais, um Instagram, um Facebook, né, que mostre a loja, mostre a história da loja, que os consumidores estão querendo ver de quem elas compram, se tem uma questão de sustentabilidade. Então, tudo isso são ferramentas que essas tecnologias trouxe e muitas vezes gratuita. Então, você consegue colocar isso, inserir e mostrar a sua empresa, porque a decisão do consumidor depende muito do que ele vê na internet. Então, é muito importante, Sebastião, ter essas inserções nessas ferramentas. Vitrine moderna, né, César? A gente pode dizer, né? Agora, então, para além do investimento, é a iniciativa mesmo, né, que faz joga o empreendedor, coloca o empreendedor neste cenário, né? Agora, para empreendedores que ainda não usam por um ou outro motivo, qual é a orientação ou a justificativa, eu diria até, qual é o gargalo que se tem ainda para ampliar ainda mais a inserção ou o uso do digital nos negócios? Hoje, em média, 70% dos empreendedores já estão usando, mas tem 30%, né? Tem quase um terço dos empreendedores que ainda não estão utilizando. Então, isso se deve muitas vezes a perceber que o seu comércio, as suas vendas não dependem muito da tecnologia, né? Porque celular, as ferramentas hoje estão mais disponíveis, né? Então, você consegue, e a pesquisa também mostrou que grande parte dos empreendedores usam celulares, né, os smartphones, para fazer a sua inserção digital. E praticamente a gente tem mais telefone do que pessoas no Brasil. Então, é difícil você pensar que o empreendedor não tenha no mínimo seu smartphone e algum celular. Então, é importante, a partir desse dispositivo, perceber sim, que mesmo que seja uma pequena inserção, uma página que você vai abrir de forma gratuita, né? E o Sebrae, ele tem todo um conjunto de instrumentos para ajudar esse empreendedor, inclusive gratuito essas ferramentas, em que você consegue fazer no canal online, tem várias ferramentas, cursos e ferramentas online e as parcerias que a gente mantém com esses principais canais de comercialização e de divulgação digital, e nós temos também os cursos e as ferramentas presenciais. Então é importante se inserir, né? Não fique almejando algo que talvez seja distante para você, ter uma loja online, ter um canal de e-commerce. Mas se você já der o primeiro passo, eu tenho certeza que essa primeira resistência que você tem, às vezes, de pensar que não é para você, você vai mudar a sua opinião. Isso 70% dos empreendedores mudaram. E aquilo que a gente coloca, aonde o cliente está, você tem que estar. Então, se o seu cliente está migrando para o canal digital, você também tem que migrar para esse canal digital, pois com o tempo pode ser que esse seu cliente se torne cliente do seu concorrente. Certo, dado o recado, César Rissetti, diretor técnico do Sebrae Paraná, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e hoje. Feliz Natal, César! Feliz Natal, Sebastião, muito obrigado, um Feliz Natal a todos e vamos aproveitar esta época de Natal
que é uma época também de aumento nas compras, inclusive pelo 13º depositado ontem, para se inserir e aproveitar esta época do ano. Um bom Natal a todos e boas vendas a todos os nossos empreendedores. Muito bem. Intervalo. No próximo bloco, cai o índice de confiança dos comerciantes brasileiros. Os detalhes daqui a pouquinho. Nós voltamos já já. Sete horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Olha, o ano foi positivo para o segmento de veículos seminovos, um excelente nicho de empreendedorismo. Mas para se manter no mercado, é preciso mais do que técnica de vendas. A empresa precisa estar sempre em evolução. Confira na reportagem de André Lage. Duas gerações unidas por um empreendimento. A Brazilian Car, empresa que comercializa carros seminovos instalada em Brasília, foi fundada pelo Maurílio no início da década de 90. Começou apenas com 2 veículos e atualmente o empreendimento tem um estoque de 180 carros. A paixão pela área começou depois de trabalhar em uma loja de automóveis por 4 anos. Quando eu entrei nessa empresa, eu entrei para cuidar da parte administrativa. Então, realmente não tinha olhos para aquilo, para tamanha grandeza. Mas aí eu fui crescendo na empresa como vendedor, depois um gerente de uma nova loja que foi aberta e começou a nascer o sonho de ter uma loja própria. E foi dessa atividade que o Maurílio criou 5 filhos. Hoje o negócio é administrado com muito amor pelo João Paulo, o filho caçula. O resultado foi um salto de qualidade durante a nova gestão. O capital da empresa chegou a triplicar. Desde o início sempre foi minha vontade estar aqui para poder modernizar o negócio. É um ramo que é tradicionalmente muito amador. Então, lá no início, em 2015, a gente começou a trabalhar a cultura da empresa e através ali do foco nos colaboradores, no desenvolvimento da equipe e também no desenvolvimento dos processos. Como era uma empresa muito empírica ainda, tomadas decisões ali com base no gestor, que era o meu pai na época, eu queria dar mais profissionalismo para essa empresa, eu via que essa era a oportunidade de negócio. Então, a gente focou no desenvolvimento dos processos, dos fluxogramas que a empresa opera e também na cultura, trazendo para o mercado de seminovos, que é um mercado tão amador, tão difícil de lidar, né? Famoso por isso, a gente queria dar uma cara mais profissional, um jeito profissional de trabalhar, e isso foi nossa grande virada. Apenas 25% do pátio são veículos consignados, ou seja, são deixados por terceiros por meio de um contrato para venda. A maior parte dos carros vendidos pela Brazilian Car é comprada pela empresa para revenda. A medida dá mais segurança para o cliente e gera mais lucro para a empresa. Essa é uma estratégia para as empresas que conseguem trabalhar mais com capital próprio, traz mais segurança, é uma empresa mais sólida por isso. A gente tem muito capital investido na empresa, é uma empresa que tem então substância para conseguir segurar a operação em momentos de crise mesmo, a gente consegue manter mais tempo a operação e para o consumidor é uma segurança. O João Paulo está otimista para o futuro. As vendas passaram de 400 carros em 2020 para 600 em 2023. E a expectativa é aumentar ainda mais em 2024. Uma das medidas que tem colocado a empresa no ranking das mais bem avaliadas na área tem sido o investimento no pós-venda. A Brazilian Car recebeu um selo de excelência na categoria Experiência do Cliente. A gente não terceiriza o nosso sucesso para o mercado está bom, então a gente está bem, o mercado está ruim, então a gente está mal. Não, a gente tem que ter performance alta, independente de qualquer cenário. E a expectativa para o ano que vem é ótima. A gente está satisfeito com o caminho que a gente está traçando, estamos com novos planos, expandindo, e eu acredito que ano que vem vai ser melhor ainda. O setor está em um bom momento. Segundo dados da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, só em novembro foram comercializados mais de 1.200.000 carros. O acumulado nas vendas de 2023 ultrapassou 13 milhões de unidades, um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Comentando os números de 2023, a gente pode dizer que os números são muito bons, a gente tem um crescimento
no acumulado de quase 10% no ano, o que é excelente, né? Visto que a economia não cresceu esse percentual. E basicamente o fruto desse crescimento é uma certa estabilização no cenário político-econômico do país. Ainda que tenhamos várias divergências, a gente tem algo sendo seguido de uma forma extremamente equilibrada em termos de reações do mercado a como que o país se comporta. Então, basicamente, a Fenalto analisa que a gente deve fechar esse ano com algo em torno entre 14 milhões e meio e 15 milhões de veículos comercializados no ano, o que faz com que esse crescimento em relação ao ano passado seja algo em torno de 10%, o que é um número excelente e o que nos coloca, se não no melhor ano, num dos melhores anos que a gente já tem das estatísticas sendo registradas. Bom, por outro lado, a confiança dos comerciantes brasileiros registrou uma queda de 1,4% em dezembro. É a quarta redução consecutiva no mês. O índice atingiu 108,9 pontos, descontados os efeitos sazonais, mas ainda se mantém na zona de satisfação. As principais causas apontadas pelo Índice de Confiança do Empresário do Comércio é o possível aumento da carga de impostos após a aprovação da reforma tributária promulgada ontem. Os dados são apurados mensalmente pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Já os empresários de Santa Catarina estão otimistas. O estado tem a maior pontuação de crédito no país. Segundo a Serasa Experian, 28,5% das empresas catarinenses têm o score considerado alto, entre 601 e 1.000 pontos. Isso significa que elas têm maiores chances de conseguir financiamentos. Paraná e Rio Grande do Sul têm pouco mais de 20% das empresas com pontuação alta. Minas Gerais, com 18%, e Rondônia, com 16%, completam o top 5 dos estados de melhor pontuação. Bom, sobre esse levantamento, nós vamos conversar agora com Kleber Gênero, presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian. Bom dia, César, tudo bem? Kleber, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar aqui com você. Todo nosso. Kleber, o que explica esse cenário? Na verdade, quando a gente olha para a região sul, especificamente, que tem os maiores níveis de pontuação no score, tradicionalmente a região sul já tem um menor nível de inadimplência. Mas também tem uma propensão agrícola muito forte. O setor do agronegócio vem crescendo nos últimos anos, continua crescendo. Então, isso é a principal explicação para esses scores mais altos na região sul do país. E além do agro, que outros setores têm melhor score? O score, aí tem, quando a gente vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente vê o setor primário, é o maior de todos, continua sendo o maior nível de score em Santa Catarina, depois Paraná e Rio Grande do Sul. A gente vai para o comércio, se repete, Santa Catarina em primeiro, Paraná em segundo, Rio Grande do Sul em terceiro. Quando a gente vai para a indústria, se repete novamente, Santa Catarina tem os maiores níveis de score, maior pontuação, aí reverte, Rio Grande do Sul, no setor industrial, está em segundo, Paraná em terceiro. Mas, novamente, o setor que tem maior nível de score em todos os estados da federação é o setor primário. E dos estados que não têm bom score, talvez, quais são os que deixaram a desejar e por quê? Os estados que estão mais fracos, aí você olha Rio de Janeiro, que vem passando por uma crise há bastante tempo, Brasília, tem um score super baixo também, está passando por bastante desafios, e Pernambuco. São os três principais estados que estão aí com score baixo no Brasil. E o que isso significa, Sebastião? Você comentou muito bem. O fato de você estar com score baixo significa uma dificuldade de acesso a crédito, significa como está a sua saúde financeira. Então, de extrema importância para o empreendedor realmente olhar o que está acontecendo no seu score e acompanhar. Eu queria deixar um recado, que a Serasa tem uma ferramenta gratuita para acompanhamento e entendimento de como está o seu score nessa pontuação que você bem colocou, vai de 0 a 1.000. E a gente fez esse recorte de pesquisa na parte acima de 600 a 1.000, que é o topo, onde as empresas têm mais facilidade de acesso a crédito. E a gente sabe que o acesso a crédito é o motor da economia. Então, a gente vê os estados que têm mais pontuação, com mais acesso a crédito, evoluindo mais rápido. As empresas
conseguem evoluir mais rápido. E a gente tem esse demonstrativo depois nos resultados do que está acontecendo na economia de cada estado. Então, como as empresas podem acessar aí pela Serasa e como podem melhorar o seu score? O principal ponto da Serasa pode acessar o site da Serasa, serasexperia.com.br, Serasa Score, basta fazer um cadastro. Novamente, é uma ferramenta gratuita de poder acompanhamento. Para melhorar o seu score, é manter as contas em dias, esse é o primeiro passo. Você estando negativado, você já tem um problema, o teu score começa a diminuir. Tuas contas mantendo em dia também a gente hoje tem o cadastro positivo, o score não é mais uma foto, ele é um filme, olha-se o seu passado, mas com o advento do cadastro positivo, que é recente no país, você olha a capacidade de pagamento daquela empresa ou da pessoa. O score CPF, que é do sócio da empresa, também é importante estar em dia, a sua reputação no mercado, a sua gestão financeira, o número de consultas que é feito na Serasa Experian também conta, manter o seu cadastro atualizado na Serasa Experian, bem como em outros bureaus de crédito, também conta. Então, são esses os elementos, e a gente tem no próprio site, Sebastião, a gente explica no score ponto a ponto como o empreendedor pode manter atualizado e como ele pode fazer os pontos que eu comentei aqui de uma forma um pouquinho mais aprofundada, como ele pode conseguir melhorar o seu score para ter o melhor acesso a crédito no mercado e assim conseguir evoluir o seu negócio. E qual é a importância de participar e ter essa classificação na pesquisa? Eu digo para efeito de competitividade no mercado, né? Para além de ter o bom score, mas ter essa referência aí da Serasa, quanto isso também pode contribuir para os negócios? Olha, a vantagem competitiva é grande, porque primeiro, né, primeiro acesso ao crédito, mas vamos lá, uma empresa vai dar fornecedor, você quer participar de fornecer produtos para uma empresa maior, ela vai olhar para o seu score para saber, por exemplo, se pode ter você no ranking de fornecedores dela. Esse é o primeiro passo. Outro passo, se você pedir para fazer pagamentos a prazo no mercado, vão também consultar o score para saber se pode te dar crédito. Não é uma instituição financeira, está comprando de outros fornecedores, está comprando matéria-prima, por exemplo, para a sua indústria, vai ser avaliado suas condições de pagamento sobre essa matéria-prima. Então, para ter um bom fluxo de caixa e poder ter acesso a crédito, é importante manter esse score atualizado e conhecer o seu score. O score nada mais é do que um termômetro de como é que está a sua saúde financeira e como você está sendo visto no mercado. Então, acompanhar isso de forma constante é de extrema relevância para o negócio. Historicamente, temos evoluído no score, nas empresas no Brasil inteiro, independentemente aí da região, mas como é que é o histórico dessa pesquisa? Tem mostrado que os scores têm sido cada vez melhores? Qual é que é a avaliação? Aconteceu primeiro da pessoa física. Hoje, normalmente, a pessoa física, todo mundo já acompanha o seu score. 70%, que a gente fala todo mundo pelo nível de estatística, a gente está com mais de 71% das pessoas hoje já consultando o seu score, e o score CNPJ está vindo numa crescente, mas ainda muito menor que a pessoa física. Por isso o alerta da importância. As pessoas às vezes estão com pouco conhecimento do seu e estão com pouco acesso a crédito e não entendem ou ainda não sabem o score CNPJ, o score PJ, é uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras, pelas grandes empresas, para avaliar as suas condições de pagamento e como está a sua saúde do seu negócio. A Serasa também tem uma ferramenta extra, adicional, gratuita, para quem tem interesse, para os empreendedores que já estão um pouco mais no mercado e já acompanham o seu score, de receber alertas, caso mude a pontuação do seu score, caso tenha algum acesso à fraude, que hoje em dia é muito comum. Ela faz esse monitoramento, esse alerta e auxilia o empreendedor em toda essa jornada. Kleber Gênero, vice-presidente da Serasa Experian, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no jornal. Um ótimo Natal para você e para a família. Feliz Natal, Sebastião. Obrigado e vamos lá. Seguimos. Olha, estão abertas até o dia 31 de janeiro as inscrições para a próxima jornada do Catalisa ICT. O programa do Sebrae dá apoio a projetos de inovação de startups formadas por pesquisadores. No total, 140 propostas serão selecionadas. Serão disponibilizados ao todo 16 milhões e 300 mil reais para os pesquisadores conquistarem o mercado de inovação.
Cada participante receberá bolsa no valor mensal de R$ 6.500 durante 9 meses. O objetivo é acelerar negócios inovadores de base tecnológica, além de promover a aproximação entre universidade e o mercado. Além do SEBRAE e do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Catalisa ICT conta com parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Maiores informações no endereço sebrae.com.br/Catalisa-ICT. E assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Nos encontraremos novamente às 11h30 da manhã. Eu e toda a equipe esperamos por você. Até mais.